Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aí nesse trabalho de quarta-feira, semanalmente, sempre às 20 horas, a fim de que a gente possa realizar o nosso estudo simples, uma leitura sempre de uma mensagem, ou de algum texto aí montado, em que a espiritualidade nos ajuda a compreender a nossa posição na vida e aquilo que a gente precisa entender para melhorar cada dia as nossas ações para o nosso progresso espiritual. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que você tenha isso em mãos, a fim de divulgar, encaminhar nomes para tratamento, principalmente, a fim de que possamos, no final, fazermos uma oração em favor desses irmãos que necessitam, que às vezes não conseguem a sua presença, né, física, presencialmente na nossa instituição, que funciona toda segunda-feira às 20 horas aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Um abraço a todos que têm acompanhado esse trabalho e vamos dar início começando com um texto do Evangelho que dá margem ao comentário de Emmanuel, intitulado Ambientes. É uma lição de Emmanuel que está lá no livro do livro Alma e Coração, e que nós escolhemos esse texto em função da passagem comentada por Emmanuel. Então nós vamos aí iniciar, faremos a nossa oração, em seguida vamos ler a mensagem para nosso conhecimento. Ambientes. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Está em Lucas capítulo 6, versículo 38. Convidamos a todos a nossa oração inicial, pedindo ao Senhor as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção divina para os nossos estudos de hoje, para a nossa leitura e compreensão do texto tão importante para nosso conhecimento, para a nossa vida. Que assim seja. Muito bem, vamos logo aqui dar início, então, à leitura dessa mensagem, a fim de entendermos a nossa posição em relação à vida, a essa orientação que Emmanuel nos traz. Muito bem. Importante pensar que não apenas termos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Olha que interessante. Importante pensar que não apenas termos o que damos, mas igualmente viveremos daquilo que proporcionamos aos outros. E na sequência ele fala: dai o impositivo de doarmos tão somente o bem. Dai o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Olha só, porque nós vamos viver, nós teremos aquilo que dermos, proporcionarmos aos outros. Nós vamos ver na sequência do texto, porque nós vamos receber isso de volta. Por isso que é importante que ele fala aqui, darmos integralmente, fazer o bem integralmente. Isso é muito importante. É por isso que muitas das vezes a gente está na lida espiritual, independente da crença religiosa, né? Quando a gente vê na literatura espírita, daqueles espíritos que foram para o mundo espiritual, desencarnaram, e muitas das vezes se decepcionam, porque foram religiosos, trabalharam a vida toda dentro desse movimento religioso, mas se decepcionam quando chegam lá, porque esse bem ele não foi integral. Então é preciso a gente entender esses detalhes que Emmanuel vai nos trazendo. Se em determinada faixa de tempo criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura. Ou seja, fez o bem, né? Fez o bem em determinado campo, fez o mal em determinada área. Então nós vamos ter
a felicidade pelo bem que fizemos e a desventura pelo mal que fizemos. Então é simples assim. Olha como ele vai detalhando. Porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio. Porque tudo que nós fazemos repercute em nós mesmos. Então ele fala, ó, teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Nós já entendemos isso aqui. Tudo que ocorre na nossa vida é para o nosso bem. Os sofrimentos, as dificuldades, é para que tenhamos uma resposta compatível no campo superior. Não é que vai acontecer só coisas boas na nossa vida. A nossa vida vai nos trazer aquilo que a gente necessita vivenciar para o nosso crescimento espiritual. Para que isso aconteça, é preciso eu agir no campo do bem em toda e qualquer circunstância. É por isso que nós estamos na vida. Nós não estamos aqui à toa, sem nenhum sentido. A nossa vida, ela tem um sentido útil, dinâmico, ou seja, dinâmico no sentido em atividade constante. Quanto mais nós trabalhamos, melhor para nós. Não viemos aqui, gente, para ter descanso, para ter felicidade plena que a gente não merece pela condição evolutiva que a gente se encontra. Nós podemos ter momentos de alegria, de satisfação, porque isso vai nos motivando, nos alimentando, repondo energia. Mas lembra, a nossa vida ela tem que ser de luta, porque é isso que faz a gente evoluir, progredir espiritualmente. Importante a gente não perder esse foco. Na sequência ele fala: se oferecemos azedume, é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, de cuja colaboração necessitamos, reavendo em câmbio inevitável o mesmo clima vibratório. Muitas das vezes nós reclamamos da vida que estamos vivendo, das coisas que chegam para nós. Não tenhamos dúvida que isso é repercussão de nossas vidas, ou atual, ou de vidas anteriores. A lei é perfeita. Entendamos que muitos atos da nossa vida não dá para repercutir imediato. O que nós estamos querendo dizer? Existem acontecimentos hoje que é reflexo de vidas anteriores, porque lá naquela vida não deu para reaver, para repercutir. Vou dar um exemplo aqui bem forte para a gente poder entender. Vamos supor que numa vida anterior eu causei a morte de alguém e logo em seguida eu desencarnei. Então não deu tempo de eu resgatar aquela dívida. Vou ter que resgatar numa vida seguinte. Então muitas coisas que acontecem conosco, que aparentemente não têm explicação, elas são reflexos de vidas anteriores que estão acontecendo agora, na existência atual. Porque não tem erro. A vida não erra. Não tem acontecimentos que não deveriam acontecer. Não tem como. A espiritualidade que nos programou a essa vida, a espiritualidade superior que nos acompanham, são espíritos de envergadura espiritual que a gente nem compreende, de tão elevados que esses espíritos são. Eles não erram. Não tem como ter erro. Então, meus irmãos, muitas coisas que desandam no sentido da programação é porque através do nosso livre-arbítrio a gente desvia,
modifica por nossa conta, mas que haverá repercussão disso também. Aí ele até explica essa situação. Ó. Vou voltar aqui o finalzinho para a gente dar sequência, né? Em câmbio inevitável, o mesmo clima vibratório, como quem recolhe água inconveniente para a própria sede, após agitar o fundo do poço. Se eu agito lá o fundo do poço, que tem as suas mazelas, sua sujeira, e ela vem à tona para o meu consumo, é a mesma coisa. São os atos que cometemos e hoje sofremos consequências deles. É o exemplo que ele está dando aí. Ó. Se atiramos crítica e ironia à face do próximo, de outro ambiente, não disporemos para viver senão aquele que se desmanda em sarcasmo e censura. Vai rebater de igual proporção. Certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. É por isso que nós já compreendemos, tem essa explicação em várias obras, no Livro dos Espíritos, que nós vamos nascer num ambiente compatível à nossa programação espiritual, compatível com a nossa condição espiritual. O local, o ambiente, o país, o estado, a família, o ambiente de trabalho, tudo isso é compatível com aquilo que foi programado para a nossa condição espiritual. Quem programa isso são os grandes mentores, no qual nós chamamos aí de anjo da guarda. Então, o ambiente, as pessoas, as circunstâncias, tudo está entrelaçado como resposta à nossa condição. Aí ele fala assim, ó, queiramos ou não, vamos projetar aí para vocês acompanharem, queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Não tem como, gente. Eu estou situado ali naquele local, naquele ambiente de maneira equivocada. Não existe isso. Assim como não haverá surpresa para nós no mundo espiritual. Ué, nós vamos para o ambiente no qual nós construímos com os nossos atos aqui. Tem condições de ir para a colônia espiritual? Tem, então nós vamos. Não tem condições? Vamos para a região compatível com a nossa condição. Regiões inferiores. André Luiz trabalhou muito bem isso aí no nosso lar, mostrando a própria experiência lá no umbral. Maldade da espiritualidade superior, dos mentores que nos acompanham a vida, não. Repercussão nossa, de nossas ações, de nossas condutas. Mas eu trabalhei dentro da casa espírita como trabalhador espírita, como médium. Essa é a decepção nossa, porque não fizemos o bem integralmente. Fizemos boas ações, louváveis, sim, mas não integralmente. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. É da lei. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Por isso que Jesus asseverou, dá e dar-se-te-á. É da lei, gente. E ele finaliza assim: o ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material, propriamente considerada. Do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Então, meus irmãos, a lição é clara, o ensinamento é claro, e de uma vez por todas, não vamos achar
que as coisas são injustas, achar que a vida é injusta conosco dentro dos acontecimentos que a gente vive. Não, não, de jeito nenhum. Temos que ter essa absoluta certeza pelos ensinamentos trazidos pela espiritualidade, que não é só essa lição, não é só Emmanuel, mas toda a literatura espírita confirma isso. Humberto de Campos, Hilário Silva, o próprio André Luiz, Emmanuel, traz lições, casos que confirmam as consequências no mundo espiritual dos atos cometidos aqui. Conosco não vai ser diferente. Nós precisamos corrigir a nossa vida hoje. Para isso que nós estamos aqui. E que essas lições trazidas pela espiritualidade superior e do bem, né, já é superior, já é o bem, para que nos oriente na nossa vida diária, nos ajude a refletir naquilo que podemos fazer para melhorar. Que Jesus nos ilumine e nos proteja agora e sempre. Nós convidamos a todos para a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento através do nosso WhatsApp. Querido e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, principalmente pelas lições, nessa oportunidade de estar aqui toda quarta-feira, ouvindo uma mensagem da espiritualidade para nos ajudar no nosso cotidiano. Que essas vibrações que nos envolvem da espiritualidade superior, de Mãe Maria Santíssima, que sempre nos ampara através de suas mensageiras, possam nos visitar a todos, não só nos nossos lares, mas onde quer que tenha um espírito encarnado ou desencarnado, que necessite do teu amparo, do teu amor. Que a tua luz, que as tuas bênçãos continue a velar por todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Agora o nosso trabalho social, que a gente sempre mostra aqui para vocês. Logo, logo nós vamos trazer algumas fotos para entrega de enxoval. Nós temos uma mãezinha que nesse mês ganhou um enxovalzinho, nós vamos trazer aqui. E vamos também ter a entrega da cesta básica. Estamos preparando, estamos juntando aí, acabando de juntar o dinheiro suficiente para a gente fazer isso aí. Vamos trazer aqui, tá bom? E aí os dados que você precisa para continuar com a sua doação, importantíssima, para que a gente possa manter esse trabalho social, tá bom? Então nós agradecemos a sua presença, não esqueça de dar o joinha, de curtir o vídeo, viu? É muito importante você dar lá o joinha para que a gente possa estar trazendo notificações quando estiver próximo aí da apresentação toda quarta-feira, e uma maneira de manter o nosso canal aí no YouTube, tá bom? Nós agradecemos a todos e quarta-feira que vem traremos aí um novo estudo para nossa apreciação. Um abraço e um beijo carinhoso a todos, até lá. Tchau.